O futebol, ele entrou na minha vida desde muito cedo, porque na minha família as pessoas têm muito essa ligação. A minha relação pessoal com o futebol começa desde a minha infância com o meu pai, né? Meu pai sempre me levou ao estádio. E por incrível que pareça, minha mãe fala que isso tem uma raiz desde que a gente nasceu. Por quê? Porque a minha mãe teve filho de 8 em 8 anos, então todos nós nascemos em anos de Copa do Mundo. Eu sempre ouvi da minha mãe que era pra eu fazer balé ou brincar de boneca, porque estádio não era lugar de menina, mas sempre me apoiou. Então a gente nasceu vivendo o futebol. Nasceu esse amor, essa loucura pelo futebol que se tornou minha profissão. Da pandemia, eu sempre soube que eu queria fazer jornalismo e eu comecei a procurar curso que desse certificado, mais caro, então meu pai não estava trabalhando para poder pagar esses cursos e eu falei, cara, eu vou mandar e-mail para vários sites, eu gosto de escrever, eu gosto de futebol, eu entendo, eu tenho base e vou trabalhar com isso. Eu criei um Twitter e aí foi quando eu comecei a comentar jogos. Na faculdade surgiu uma oportunidade, um estágio no Vasco na época, no meu segundo período, eu estava indo para o segundo período. E o estágio era a partir do quarto período. Aí eu falei, cara, não tenho nada a perder, eu vou me inscrever no processo seletivo, pelo menos para eu viver isso, né? E a galera foi seguindo, foi comentando, era like, foi onde eu fui crescendo e procurando oportunidade, mandando e-mail, recebendo vários não, eu recebi muito não, até chegar no site e começar a escrever. E aí quando eu passei eu falei, bom, gente, então eu não tô no quarto período, eu tô no segundo. E eu super vou entender se vocês acharem que não dá pra me encaixar na vaga nesse momento. E aí o Vasco, enfim, foi super receptivo com relação a isso, não tem problema nenhum, a gente gostou muito de você e tudo mais. E eu comecei, foi meu primeiro estágio, eu comecei no Vasco. A gente tem um novo mercado, tá? A gente tem o mercado da internet. Hoje, muitas dessas páginas colocam os clubes como passadores de pano, como clubes que retêm a informação ou que não passam a informação, mas a gente como clube, a gente tem plena consciência de que a gente fala com milhões, milhares de pessoas. Eu acredito que não seja realmente justamente passar pano para a situação que está acontecendo. Óbvio que a gente tem um lado a defender, que é a imagem do clube, e tem o que o torcedor quer saber. Então a comunicação ela tá ali para defender o trabalho que precisa ser feito, assim como qualquer outra empresa. Eu vejo que essa crítica hoje, ela não vem da imprensa, da grande imprensa, como um todo. Ela vem muito de algumas mídias alternativas que ainda não tem e não faz essa leitura profissional do processo. E o torcedor não entende, porque o torcedor ele quer saber realmente o que está acontecendo. Ele vai julgar diversos lados, porque ali é a paixão dele. Ele não vai entender como um profissional, que, por exemplo, eu dentro do clube, eu vou ter a visão do lado torcida e do lado profissão. Eu vou defender o que é meu, eu vou defender o que está em jogo para mim. Só que junto com esse movimento, a gente tem uma crescente de pessoas que atuam na nossa área e não são profissionais da área, tá? Não são pessoas formadas, não são pessoas com entendimento de apuração, de ética da profissão. Eu não estou falando de uma pessoa que está estudando jornalismo. Eu não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando de uma pessoa que tem outro tipo de formação e essa pessoa abre um canal ou ela abre uma página e ela não se interessa pelos processos jornalísticos de informar. Geralmente, dentro dos clubes, trabalham pessoas que têm uma ligação afetiva com esse clube. É o meu caso, por exemplo. E você precisa saber dividir isso. Quando alguma situação acontece, você não pode se posicionar como uma pessoa torcedora, com o seu lado emocional. Você precisa se posicionar profissionalmente. Você precisa lidar com as situações profissionalmente. Então, eu acho que o primeiro passo para trabalhar dentro de um clube, do interesse de trabalhar dentro de um clube, é entender que a partir do momento que você ingressar nesse clube, você não está atuando como um torcedor. Você está atuando como um profissional. E é muito difícil no início para as pessoas fazerem essa divisão. Profissionalismo, acima de tudo, trabalhar com futebol, você vai ouvir diversas
gracinhas, né? Usando o português mais informal, você tem que ter a cabeça ali no lugar, porque como eu falei, futebol trabalha com a paixão. Quando mexe com a paixão, você vai ouvir diversas coisas se não está agradando um lado. Você precisa ter uma linha de diálogo muito próxima com os seus atletas. Você precisa fazer com que eles se sintam à vontade de te dar feedback, para você conseguir traçar um perfil do grupo, você conseguir olhar para o campo e pensar quem vai ser o seu porta-voz naquele jogo. Por quê? Quem vai falar com a sua torcida? Quem vai comunicar com o seu torcedor quando esse jogo acabar? Muita criatividade, ainda mais na geração de redes sociais, dos jovens mais antenados, está ali na transição da galera que não era tão ligada assim nas redes sociais, para chamar a atenção, engajamento. Você precisa ter pleno conhecimento da cultura do clube, da cultura da torcida, de onde você trabalha, de onde você está inserido. Inovação, criatividade, tem que ter uma escrita boa também, então é ser comunicativo. O meu celular não para nunca e eu preciso estar disponível a isso, mas porque isso faz parte da minha vida. Então, quando você assume a responsabilidade de estar dentro de um clube, você precisa entender que você vai viver isso integralmente. Eu acho que o interesse no jornalismo esportivo, ele não deveria ser mais dividido entre homens e mulheres, né? Somos profissionais, todos somos profissionais. A gente ainda passa por um momento em que as mulheres ainda são muito objeto dentro da comunicação esportiva. Esse padrão da mulher que apresentava o programa ao lado de um homem, uma mulher bonita. Às vezes a gente escuta muito isso. Eu vou falar com você porque você é mais bonitinha. Eu prefiro falar com você do que falar com ele. Eu fazia live pré e pós-jogo de vários times e sempre tinha um comentário que eu tava ali só porque eu era muito bonitinha, que se não concordava com o que eu tava falando, me chamavam de burra, perguntavam sempre o que era impedimento, se eu sabia que era uma falta. Enfim, várias situações assim, e ainda mais de jogadores de base, né? Eu trabalho em clubes e jogadores de base, eles não dão credibilidade para o trabalho de uma mulher, talvez praticamente da mesma idade que eles. Então, vem muito disso de dentro do clube por parte de alguns jogadores e por parte de torcedores fora também. Olha, eu costumo dizer que dentro do clube a gente nunca teve esse tipo de problema. Assim, o Vasco é um clube muito receptivo a mulheres. No futebol de base, assim, eu trabalhava com muitas mulheres, né? Psicóloga, nutricionista, fisiologista. Então, assim, pra gente isso não era um problema. Mas externamente eu já passei por muitas situações, assim. A gente jogou uma semifinal com o Fluminense nas Laranjeiras e eu fui, assim, xingada por todo o estádio e eu nunca tinha passado por isso na minha vida e foi horrível. Me falaram coisas, assim, absurdas, a gente vai entrar em você, coisas nesse nível, assim, sabe? Que eu nem gosto de lembrar. E na hora eu demorei a entender o que estava acontecendo, aí eu falei, cara, ok, vou concluir o que eu preciso fazer e depois eu saio daqui e aí eu consigo assimilar isso melhor. Um dos seguranças do clube veio e me instruiu para que eu não voltasse mais no campo, sendo que a gente ainda tinha atendimento de fim de jogo e eu precisava voltar. Então, naquele momento eu fui punida, eu não pude exercer a minha função pela simples ignorância, pelo machismo muito enraizado no futebol. E isso me marcou muito, né? Sempre que a gente fala de futebol ou de algum esporte, vem as perguntas dos homens. Sempre que eles se sentem ameaçados sobre futebol ou qualquer outro esporte, eles vêm atacando. Recentemente eu visitei um estádio de um clube profissional que não tinha banheiro feminino ali na área de staff, né? Eu divido posição com um homem e as pessoas vêm falar com ele, sabe? Como se ele fosse meu chefe. E é uma coisa que é cansativa, sabe? Tem dia que você fala, deixa, sabe? Tem dia que você pontua, tem dia que eu chego e pontuo. Olha, a gente ocupa a mesma posição, você pode falar comigo. Porque os homens, principalmente no futebol, eles tendem a achar que sempre que estão no mesmo ambiente, um homem e uma mulher, essa mulher ela não ocupa uma posição de liderança. Ela está na posição abaixo do homem. Então, isso é muito difícil. Lidar com isso todos os dias e perceber esse movimento é muito difícil. Então, tem dia que a gente está mais forte, tem dia que a gente fica, cara, só deixa para eu não me estressar.
Então, é muito raro eu estar nesse dia de cansaço. Eu sempre me posiciono. Eu falo, por que você não falou comigo? Por que você não resolveu comigo? Porque eu acho que sempre que a gente tiver uma oportunidade de educar um homem para que ele entenda que a gente está no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que fazer assim. Então, todas as vezes em que, minimamente, pequenos gestos, que para eles são pequenos, mas para a gente significam muito, e que eu percebo isso, eu me posiciono, porque eu acho muito importante. Quando eu comecei, eu não tinha meninas, eu não tinha mulheres para eu ter uma referência. E hoje eu vejo muito mais meninas de 15, 16 anos começando a falar de futebol, começando a frequentar estádio de uma forma mais pública e talvez até desenvolvendo uma carreira. Acredito que muitas meninas antes não tinham noção de que podem estar na mídia, podem estar no esporte, do que hoje elas têm. E eu acho que o interesse das mulheres pelo jornalismo esportivo, ele passa muito por ter mulheres hoje no mercado que são fortes o suficiente para ir contra esse posicionamento, que é um posicionamento viciado de que a mulher é um objeto dentro do futebol, de que a mulher ela só tem um espaço, é delimitado, ó, daqui para cá você pode aparecer, né? Hoje eu sempre faço esses elogios ao Vasco, porque eu nunca fui limitada aqui, e até hoje é assim. Então, eu acho que isso deveria ser uma regra e não uma exceção. Tudo bem? Tá tudo bem. Tô nervosa. Tô nervosa. Vamos parar de gravar aqui então. Eu fico pensando no